HTML, uma introdução à linguagem HTML. O HTML, segundo a sigla, significa Hypertext Markup Language. Então, é uma linguagem de marcação de hipertexto. É importante destacar que o HTML ele é diferente de uma linguagem de programação, porque ele não tem nenhuma lógica envolvida. Ele simplesmente é uma linguagem que inclui o texto e algumas informações extras sobre esse texto, que seriam alguns símbolos ou palavras-chave. Então, ele traz esse texto que vem com algumas diretrizes sobre como exibir esse conteúdo em um browser, em um navegador, tá? Então, o HTML, ele usa uma linguagem de marcação através de tags para descrever algumas páginas web que devem ser interpretadas pelos navegadores. Esses navegadores abrem esses arquivos e, caso contenham esse código, ele interpreta e mostra a página de maneira gráfica, que é a manifestação desse código HTML, certo? Então, se a gente abrir aqui, por exemplo, uma página na web, estou usando como exemplo a página do curso EAD em Marketing Digital, e solicitar uma visualização do código-fonte, a gente vai ver que todo o conteúdo que é exibido no browser, ele é exibido no formato HTML. Aqui, ó. Então, eu vim visualizar, exibir código-fonte. Então, essa página, ela é uma página HTML. Aqui eu estou vendo o texto e as tags com as informações extras relativas a esse texto, certo? Aqui, por exemplo, menu, tá? Então, para a gente poder criar e editar o código HTML, bastaria um programa de edição de texto simples. Só que ele ficaria um pouco confuso, porque ele mostraria apenas o texto preto em cima do fundo branco. Então, existem alguns editores próprios para trabalhar com códigos e que são gratuitos e são programas leves. Eu indiquei para vocês alguns aqui nos slides da aula. Então, o Sublime Text ou o Notepad++. Tá? O Notepad é apenas para Windows e o Sublime ele existe para Windows e para Mac. Então, explicando um pouquinho sobre como funciona essa linguagem HTML, então ela é feita de elementos. O elemento é uma estrutura que é composta por uma tag de abertura, o conteúdo e uma tag de fechamento. As tags, elas são compostas por caracteres de maior e menor, né? Entre esses caracteres é o nome do elemento. A primeira tag que vem antes do conteúdo é a tag de abertura e a segunda é a tag de fechamento. O que está dentro das tags seria o conteúdo desse elemento. Para explicar um pouco melhor, aqui a gente tem uma imagem de um elemento. Aqui a primeira tag de abertura, aqui a tag de fechamento, que ela vem com essa barrinha, e o que está dentro das duas tags é o conteúdo do elemento. Então, o que vai mostrar no browser, no navegador, é o que está aqui dentro entre essas tags, tá? E aqui eu estou dizendo que esse texto ele deve ser exibido em negrito, que é a tag B, de bold, tá? Aqui também mais uma imagem que nos ajuda a entender que tudo isso é um elemento. Aqui a tag de abertura, a tag de fechamento e aqui dentro o conteúdo. Dentro das tags eu ainda posso ter os atributos. Os atributos são propriedades que explicam um pouquinho mais sobre o elemento HTML. O atributo ele deve ser colocado sempre na tag de abertura, logo após o nome do elemento. Ele vem escrito no formato nome do atributo igual e o valor dele entre aspas. Aqui um exemplo de um atributo. Então, por exemplo, eu estou com o elemento body, que é o elemento da página,
E dentro dessa tag de abertura eu coloquei um atributo bgcolor, que é a cor de background, igual e entre aspas o valor, que é o nome da cor que eu quero utilizar. Então, além de entender os elementos, as tags de abertura e fechamento, os atributos, é importante a gente também entender como é a estrutura da página HTML. Então, a página HTML ela possui basicamente duas partes, que é o head e o body. E também uma declaração doctype, que a gente chama, que é para dizer que essa estrutura, esse conteúdo se trata de um conteúdo HTML, ela não é uma tag em si, ela vem sempre no início do documento escrito dessa forma aqui, esse é o doctype. Tá? Ela serve para indicar então para o navegador que esse documento ele usa uma linguagem HTML. Tá? Também preciso utilizar uma tag chamada tag HTML, que vem para o início do documento e uma tag de fechamento no final, tá? E dentro dessas duas tags HTML eu vou ter o head e o body. O head, ele é uma informação adicional sobre essa página, é onde são inseridos os metadados. São todas as informações que não são exibidas de fato no navegador, dentro da página. São informações extras. Então, por exemplo, quando eu tenho uma página com meta-informação, título, palavra-chave, descrição, links de scripts, tudo isso ele vai dentro do head, tá? E dentro do body são as informações que são exibidas na página realmente. Aqui dentro do head eu tenho ainda a tag title, que é uma tag importante, que é a tag que vai exibir o título, que vai lá em cima na abinha do browser. Aqui vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, esse título que vai aqui, Universidade Federal de Santa Catarina, na página, né, aqui, esse título aqui, ele é a tag title que está no conteúdo HTML aqui. Vou procurar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Então, aqui, essa é a tag title que é exibida aqui em cima do navegador. Ela também é uma tag super importante para SEO, que é para otimização dentro da busca orgânica. Certo? Então, após a estrutura básica aqui da página, a gente tem também alguns elementos HTML que são os principais que a gente utiliza dentro de uma estrutura. Um deles é o elemento de cabeçalho. Os cabeçalhos, em português, eles são chamados de headings no HTML. Então, eles são títulos que diferenciam as seções da página. Eles possuem valores diferentes. Então, a gente tem desde o cabeçalho 1, ou heading 1, H1, até o cabeçalho número 6, que seria o H6. Então, esse número ele tem um significado de importância. Então, o heading 1 ele é o título mais importante da página, seguido pelo heading 2, 3, 4 e assim por diante. Certo? Então, as tags elas vêm denominadas de H1 até o H6. Essas tags, esses headings, eles já vêm com uma margem aplicada antes e depois de cada título. Então, o HTML ele geralmente não traz formatação de estilo, ele apenas aplica algumas questões de tamanho e de espaçamento básicas. Então, o H1 ele vai vir com um padrão de tamanho maior do que o H2 e que vai diminuindo até o H6. Tá? Então, os headings eles trazem uma informação importante para a aplicação dos títulos da página, para a estrutura de conteúdo e para ajudar a indexar o conteúdo dentro do Google. Então, é uma questão importante também para SEO. E eles trazem a estrutura do documento. Então, a gente deve utilizar o H1 para o título mais importante até o H6, assim por diante. Então, aqui tem uma imagem que explica como é um elemento do heading. Então, aqui o H1 com o conteúdo que é
que é o título cabeçalho 1, e ele vai ser exibido dessa forma do browser, a cabeçalho 2 assim, 3 assim e assim por diante. Além dos cabeçalhos, a gente tem também as linhas. As linhas, elas são aplicadas a partir da tag HR, e ela é uma tag um pouquinho diferente porque ela não tem conteúdo, ela não tem fechamento, ela é uma tag única, né? Então ela tem aqui HR, se eu colocar dentro de uma estrutura de página HTML, ela vai aplicar uma linha dessa forma aqui, desde o início até o final da página. E também a gente pode utilizar dentro de uma página HTML o comentário. O comentário ele vem escrito nesse formato aqui e ele é um texto que é ignorado pelo browser, ele não é exibido na página. Então, ele serve basicamente para dar orientações sobre o que foi feito dentro desse código. Então, uma orientação, por exemplo,